espaço democrático, aberto, plural, que é o verdadeiro jornalismo que infelizmente está sendo assassinado também no Ceará. Eu cumprimento a todos. Ministro, eu vou começar perguntando como está a sua relação com o senador Cid Gomes, que foi rompida na campanha eleitoral de 2022. O que é que o senhor nos pode dizer do hoje e do ontem? Veja, Edson, a minha relação pessoal, eu quero, enfim, ter a oportunidade um dia de restaurar. Hoje não temos nenhuma relação, nem pessoal e muito menos política. E eu procuro separar as coisas, né? Porque eu sou um homem de fé, eu sou um homem de família, né? E são poucas as vezes que eu recorro a esses valores para poder pacificar meu sofrimento, minha mágoa, meu sofrimento, meu sentimento de ingratidão, que é dos sentimentos mais amargos que eu já senti na vida. E eu, na minha fé, me lembro de que Jesus Cristo, né? O Deus feito carne para ajudar a nos pagar os nossos pecados, num colegiado de 12 pessoas que ele escolheu a dedo, um o traiu miseravelmente com um beijo por dinheiro. Quem sou eu, senão um mero pecador, para me queixar de ter sido traído? Mas o meu sentimento é esse. Por quê? Porque eu me sacrifiquei, no limite do que eu pude me sacrificar, para dar vida política ao Cid. Não é? Claro que ele tem talento, ele tem muitos valores, é um administrador sem par, mas perdeu, na minha opinião, o sentido superior de estarmos nós, os Ferreira Gomes, que estão mal falados hoje em dia, na política. A nossa razão nunca foi dinheiro, a nossa razão nunca foi o poder pelo poder. Nós temos uma fama, ao contrário, né, desde o nosso velho pai e de outras gerações, enfim, de sermos servidores públicos, de sermos guiados pelo Espírito Público, por intervir na realidade difícil onde nós atuamos para melhorar a vida das pessoas. E o Cid foi o maior governador da história do Ceará e, infelizmente, com o meu apoio, nós acabamos criando um monstro que é o Camilo Santana. E o Camilo Santana, ao deixar o poder subir na cabeça, eu quero muito conversar sobre isso, porque essa é a traição mais miserável, não a mim, mas ao Estado do Ceará, começou a trabalhar para destruir o próprio legado do Cid. Coisas gravíssimas, tipo obras paradas. É inacreditável uma obra como o Aquário, cuja intenção é mudar o perfil de turismo sexual para turismo de família, para reter o turista no Ceará, em Fortaleza, mais 2, 3 dias, gastando mais 300, 400 dólares, ajudando a gerar empregos, 1.000 para a nossa população, está parado. Já se empataram quase 200 milhões de reais. O povo do Ceará não pode jogar dinheiro fora assim, só para ficar como um monumento de desgaste ao Cid. O anel viário está parado, o hotel escola que foi comprado do Ives, ali na frente do Hotel Marina, parado, o centro de formação olímpica, outros 300, 400, 500 milhões de reais, R$500 bilhão, parado, sendo deteriorado, destruído, tudo há 9 anos, 8 anos, etc. E o Cid, infelizmente, sabendo de tudo isso, sucumbiu ao interesse pragmático do governismo que o Camilo representa e manipula. Então, repare, é imperdoável isso, porque quem está pagando não sou eu. Eu durmo em paz. Eu sou vítima de uma ingratidão, acho que qualquer pessoa que examinar o assunto sabe disso. Eu sou vítima de uma traição, sabe, tipo aquela que Caim cometeu com Abel, que é uma coisa também bíblica e tal, mas isso a dor, a minha assim, tem uma faca nas costas, mas a facada já não dói mais. Dói é quando eu olho para trás e vejo quem é que está com a mão na faca, nas minhas costas. Espero que Deus ajude, mas a minha preocupação é com o Ceará. Nesse sentido, eu não posso deixar de me levantar. Porque, repare, Edson, eu era, ainda para ajudar o Cid, eu era meio que unanimidade no Ceará. Eu só fiz o bem, eu nunca fiz mal a ninguém. Né? A água que corre nas torneiras de Fortaleza eu que fiz. De cada 3 casas que tem saneamento, 2 fui eu que trouxe o saneamento básico. Né? A industrialização que gerou milhões ou milhares de empregos e bilhões de reais de renda para fazer, eu que pioneiramente fiz. A fundação do turismo profissional no Ceará, a internacionalização do aeroporto, a novo aeroporto, sabe? Depois a ajuda para ter uma ZPE, para ter um porto do Pecém, para ter, sabe, uma ZPE, eu já falei. Então, tudo que tem no Ceará, eu, nos últimos anos, junto com o Tasso Gereissati, enfim, nós é que estamos, enfim, por trás dessas conquistas que mudaram o patamar do Ceará. Tudo isso está sendo destruído. E isso é que eu não posso me calar. Quando o senhor disse que o seu interesse é o estado do Ceará, e o senhor já disse em algumas
algumas oportunidades ultimamente, que não pretendia mais disputar a presidência da República. Isso significa dizer que o senhor tem interesse em voltar ao governo do Estado do Ceará? Não, isso significa dizer que a minha mulher está autorizada a qualquer contradição que eu tenha de anunciar que sou candidato, seja o que for, ela está autorizada a comprar camisa de força. Sabe, o sentido da política para mim é o carinho do povo. Eu não tenho interesse por dinheiro, pelo contrário, vivo de situações de muita dificuldade, menos porque passo dificuldade como a maioria do povo passa, e mais porque cada vez que eu denuncio uma corrupção de alto coturno, me processam por dano moral em São Paulo, as condenações são completamente arbitrárias, me tomando dinheiro que eu não tenho, me tomando meu apartamento, sabe, tudo lutando pelo quê? Pelo Brasil, pelo povo brasileiro e tal. E aí, de repente, todas as eleições eu tive a honra e o privilégio e a imensa alegria de, em situações dificílimas, o povo do Ceará me dá a maioria. Dessa vez foi humilhante o que aconteceu. Sabe? Então, eu perdi para mim o sentido. Eu estou lutando em nome de quê? Sabe? Então, não quero mais ser candidato, mas como eu ajudei a criar determinados monstros e a nossa obra, minha mais do Tasso, está sendo destruída, eu me sinto obrigado a continuar lutando. Só não quero mais, sabe, pedir voto. Eu não quero mais pedir voto para mim. Nem para prefeito de Sobral? Para nada. Para nada. Não quero Quer mais dizer ser, que não quero mais ser candidato candidato a nada. Quando o senhor tinha lá no início... Todos os meus sonhos eleitorais morreram. Não é? Bom, o senhor falou aí numa quantidade de ações que responde, de processos que responde, de condenações para pagar... Só por dano moral. 40 anos de vida pública, ministro, governador, prefeito, ministro outra vez, nunca respondi por uma acusação de corrupção, nem para ser absolvido. Nunca na vida. Quando o senhor toma conhecimento de uma condenação dessa, o senhor se arrepende do que disse que motivou essa condenação? Absolutamente não. Eu nunca fiz isso, senão para defender o Brasil e o brasileiro. Por exemplo, ontem eu recebi uma notificação do Valdemar Costa Neto, né? Zangado porque eu disse no debate da presidência da República que o Bolsonaro... Ainda lá em 2022? Agora, em 2022. É sempre assim. Então, e é sempre em São Paulo. Eu moro aqui, o Collor morava em Alagoas, nós trabalhamos em Brasília. Onde é que o Collor me processa? São Paulo. Porque alguma coisa muito estranha acontece ali que eu não tenho direito de defesa. A condenação é certa por qualquer coisa que eu fale. Eu disse que o Serra não gosta de pobre, me condenaram, e assim, a condenação máxima por dano moral que a jurisprudência determina é R$10.000. Comigo é R$1 milhão, e eu não tenho esse dinheiro. Então bloqueei minha conta, bloqueei a conta da minha mulher. Eu não estou me queixando, você me perguntou se eu me arrependi. Não, ontem eu recebi a estimação, meu advogado disse, quer se retratar? Não me retratei nunca, nenhuma única vez. Por quê? Porque eu penso antes de dizer, e eu não minto. É chato de falar, é chato de ouvir. Eu sei, meu irmão, é chato de falar para mim, é chato de ouvir. Mas ou alguém levanta a voz contra as coisas trágicas que estão apodrecendo a política brasileira, ou a democracia vai morrer, Edson. O nosso povo já acha que político e ladrão é a mesma coisa. Se você não mostrar que há exceções, e eu só falo isso porque eu não tenho rabo de palha. Vai ver se alguém me processou por corrupção, vai ver se alguém na vida, 40 anos, assim, não, esse cara estava enrolado no assunto tal, nem para ser absolvido, certo? Nem para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu, como diz o Gael, se garanto. Então, repare, ontem o Valdemar Costa Neto, zangado porque eu disse, no debate presidencial, que é meu direito e dever, nós estamos ali nos apresentando para o povo, eu disse que o Bolsonaro tinha perdido uma oportunidade de ouro, porque recebeu o país na mão, depois do escândalo de corrupção do PT e do desastre econômico que o PT produziu, o Bolsonaro foi eleito, e ao invés de mudar, foi lá e se agarrou com tudo que não presta. Aí deu exemplo. Estava ele filiado, como está ainda hoje, no partido presidido pelo Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar. Ora, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu menti? Não, ele foi condenado. Eu encontrei o Valdemar Costa Neto com a tornozeleira eletrônica. Aí ele zangou-se e vai para a Justiça de São Paulo, porque eu disse que ele foi condenado. E não era falando dele, era falando do Bolsonaro, que estava ali, meu adversário, num debate. O senhor já respondeu a alguma ação, ou responde do governo do Estado do Ceará Nenhuma. Nem com relação àquela que o senhor fez no ano passado? Eu vou repetir aqui nesse estado, o meu estado, o seu estado, o nosso estado do Ceará, não se faz mais uma obra pública sem cobrança de propina. Foi isso que eu falei. Aí botaram na imprensa toda que iam me processar, estou aguardando, sentado, que me processem. Não fizeram isso. O que eles estão fazendo, Edson,
É o que tentaram fazer com você. Pega a Procuradoria-Geral do Estado, que tem a obrigação de defender o Estado, e usa para fazer interpelações judiciais que um vulgo... Intimidatória, né? Só para intimidar, para censurar e tal. E assim, a justiça devia repelir por incapacidade processual. A Procuradoria não é para defender. Então você, por exemplo, vai na... Eu me solidarizei, quero me solidarizar publicamente. Você vai no portal da transparência, que é um lugar no computador, que qualquer pessoa pode olhar onde é que os dinheiros estão sendo aplicados, e você vê lá que a mulher do Camilo Santana, secretária de Estado, comprou 267 mil reais, 287 mil reais de pão de uma firma fictícia cujo endereço é um terreno baldio. Isso já são investigações posteriores. O que um governo sério, como eu, por exemplo, fazia? Quando um repórter denuncia uma coisa pragmática, objetiva, você manda investigar, pô. Aí não, o que eles fazem? Pega a Procuradoria do Estado como se o Estado tivesse melindrado o Estado, que é o que dizia o rei da França antes da Revolução, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Esses caras perderam a noção. O limite máximo disso é isso. Então, comigo, como eu sou professor de direito, eu sei meus direitos, as minhas franquias, não chegou nada, eu ia dizendo porra nenhuma, mas não chegou nada, e se chegar eu rasgo e jogo na lata do lixo. Por quê? Porque a Procuradoria não é parte legítima para me interpelar. O Estado não tem milindres emocionais, nem nomeada para ser protegida na sua honra. Quem tem isso ou não tem são os responsáveis. Então, quem é o responsável pelo setor de obras do Estado? Ou os setores de obras do Estado? Me processe. Estou dizendo de novo aqui, me processe. Ou, atenção Ministério Público do Estado do Ceará. Eu sei que a base está muito indignada com o que está acontecendo. Mas aqui no Ceará está assim, o Camilo promete que o chefe da Procap, que é o setor do Ministério Público encarregado de perseguir corrupção no setor público, promete que ele vai ser desembargador. E aí a Procap agora, pelo menos é o que se queixa no Ceará, eu espero muitas evidências em direção oposta, que a Procap só persegue adversários do Camilo. Então é o seguinte, é a imprensa censurada ou subornada, R$1 bilhão foi a conta de dinheiro público que se distribuíram nos últimos 5 anos para os órgãos de imprensa do Ceará, que é um estado precário, a gente tem que ajudar e tal, mas eles exigem, coisa que nós nunca fizemos, sabe? A censura, o alinhamento absoluto e tal. Então, repare, hoje todas as universidades federais, aqui no Ceará, que é a Federal de Fortaleza, a Federal do Cariri, e as estaduais estão em greve. E a Unilab, as 3 federais estão em greve e as 3 estaduais estão em greve. A UVA em Sobral, a URCA no Cariri e a nossa UES em greve. Sabe qual foi a providência que o Camilo Santana, ministro da Educação, providenciou aqui? A decretação de ilegalidade e a cominação absurda, fascista, ilegal, data máxima vênia, porque infelizmente um desembargador deu isso. Data máxima vênia, com todo acatamento e respeito, porque eu tenho acatamento e respeito pelo Tribunal do Ceará, que é um tribunal amplamente respeitável, amplamente, mas está lá subordinado ao constrangimento do Camilo, à chantagem, à pressão individual, todos os assuntos. Onde é que já se viu uma taxa do lixo de Fortaleza? O Estado entrar com representação, a Procuradoria da Justiça representar, aí o aliado do Camilo em Sobral faz a mesma taxa e o Estado não faz nada. Percebe? Virou baderna. O aliado do Camilo em Sobral é seu irmão. É meu irmão, exatamente. O meu irmão. Sim, lá se propôs a taxa do lixo e o Estado não viu nada de... E não é parte. Não é parte. Felizmente o tribunal rechaçou Ministro, essa aberração. Quando o senhor disse que as obras... Quando pede legalidade de greve, desculpa eu afirmar aqui, porque quero me solidarizar com os professores, sem me meter no movimento. Eles estão botando uma multa de R$10 mil por dia sobre a liderança sindical, é para liquidar o sindicato. Isso é fascismo na veia, produzido pelo Camilo Santana aqui no Ceará. Fascismo na veia, imposando de bom moço para todo mundo e tal. Ministro, quando o senhor disse lá no ano passado, no encontro do PSDB, que obras públicas no Ceará só seriam feitas com pagamento de propina, o senhor nominou a Superintendência de Obras, o senhor nominou a CAGES, o senhor nominou o DETRAN. No entanto, o senhor não avançou para dizer que obras. Aliás, a Superintendência de Obras é comandada por um ex-aliado seu, né? Não, todos eles são meus ex-aliados. Por isso é a minha responsabilidade. Então eu não tenho coerência nenhuma se eu não disser que eu ajudei a criar um monstro.
Qual é o atenuante que não me absolve? O atenuante é que eu estava agarrado na luta, sabe? No Amapá, no Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe que eu fui candidato a presidente da República e que eu meio que deixava as coisas aqui do Ceará, como era minha obrigação, e eu era chamado só nas crises. Nas grandes paradas eu era chamado para ajudar e ajudei em todas, e ganhei má fama. Eu era, volto a dizer, querido de todo mundo, tirei 86% de aprovação quando saí do governo, depois entrei em cacete com a polícia, que eu amava e era por ela amado por conta do motim que aconteceu no CID e no do Camilo. Depois entrei em confusão para defender o CID, ameaçado de morte na porta da casa dele de madrugada. Depois entrei em conflito com professores em greve no governo do CID e tal, em Crateús. Então, todos os episódios que me desgastaram, se deram eu defendendo o CID e Camilo. Portanto, eu sou responsável por eles. Aí o senhor foi responsável também pela indicação do Camilo para o governo do Estado. Sem nenhuma dúvida. Inclusive preterindo amigos Leônidas, de longas datas. Cristina e Mauro Benevides Filho. Mauro Benevides, Zezinho Albuquerque. A própria Isolda Sela. Minha culpa, minha tão grande culpa. Atenuante, era a predileção do CID. E eu, então, ajudei a fazer aquilo. Mas repare, o Camilo é um enganador profissional. Ou eu não quis ver. Eu mal comparando isso, eu não quis ver. Quando o Lula foi preso, Edson, eu devia ter visto. Quando o Lula foi preso e entrou em desgraça e tal, eu brigando para defender o Lula, porque o Lula não tinha o devido processo legal, achava que era um corrupto, eu sei que ele é um corrupto. Inclusive, só andou fazendo um discurso aí, ameaçando o hoje senador Sérgio Moro, se viesse aqui... Tudo para defender. Pois nesta data, ele... Camilo, mais o Eudoro Santana, pai dele, que é um dos grandes responsáveis por essa deformação patológica que ele vivencia, foram na minha casa me comunicar que estavam saindo do PT em repúdio à corrupção do Lula. E eu disse para ele, quem foge de navio afundando é rato. Você está muito novo, está começando a vida, fica quieto que essas coisas viram. Ninguém vai confundir você com a corrupção do Lula. Ora, eu devia ter visto que quando fosse eu o navio que estivesse afundando, o rato ia ser o mesmo. Mas ali eu segurei ele no PT. Ele já deu entrevista dizendo várias vezes que quis sair do PT, eu segurei. Mais grave do que isso, quando ele foi lançado candidato a governador, minha culpa, minha tão grande culpa, não é? Mas eu quero construir, não quero destruir ninguém, quero construir. O Camilo, o Lula apoiou Eunício Oliveira. O Lula da Silva apoiou o Eunício Oliveira, que estava ganhando as eleições do Ceará. E dá entrevista para todo mundo ouvir. Chama ele aqui que ele vai te contar essa história. Meu adversário Figadal, ele vai te contar a história. Ele atribui a mim tê-lo derrotado em 2014 para eleger o Camilo. E fui eu mesmo. Por quê? Porque quando eu vi que estava perdido, lá fui eu de novo, reuni todo mundo para explicar quem era o Eunício, e explicar que o Eunício tinha tido um contrato de R$1 bilhão sem licitação no escândalo do Petrolão, que o Lula roubava junto com eles e tal, não sei o que. Eu falei tudo isso na data. Sabe o que é que restou para mim? 86 processos do Eunício Oliveira. 86. Um milionário e eu, liso, respondendo processo. Nenhum por corrupção, tudo por dano moral. Bastava dizer qualquer coisa que o nome dele tivesse envolvido, lá se vinha. E sabe por quê? Porque na véspera de um debate, o Camilo foi me entregar a candidatura, chorando. Porra, isso é dolorido, Edson. Aí eu digo, o que houve? Pediu para entrar no carro, saímos rodando aqui em Fortaleza e tal, entregar a candidatura. Mas por quê? Não, porque o Eunício me ligou, me chantageando com um problema assim, assado da minha vida pessoal, de gravíssima repercussão e tal. Eu digo, de jeito nenhum, você não vai não. Mas ele depois absorveu esse episódio, né? Não, meu irmão. Do assunto que era gravíssimo. Gravíssimo, mas assim, tão grave que eu passei a tomar conta, inclusive na dimensão familiar dele, a pedido dele. Pois bem, na eleição seguinte estavam juntos e vieram querer botar esse guiz em mim. Então é antiga já a divergência. Eu disse, não contem comigo. Não contem comigo. Qual foi a sua participação na derrota do Eunício na segunda disputa dele pelo Senado? Lealmente eu avisei ao Cid e ao Camilo e anunciei publicamente, inclusive para o próprio Eunício, que eu não estava no acordo, que eu ia trabalhar contra. E aí lutei muito com as forças que eu podia ter e com a discrição que me obriguei a ter por conta da posição do Cid pública, né? Mas eu tinha anunciado até para o Eunício, para ajudar o senador Girão. Então até 20 dias antes da eleição eu estava apoiando o senador Girão naquilo que eu podia.
não é? Amigos meus do interior, algum amigo aqui na capital e a minha própria militância. Aquele esquema do Virgílio Távora para derrotar o Edilson Távora. Mais ou menos parecido. Elegeu mal. Mais ou menos parecido. E eu atuei firmemente. Quando foi ali uns 20 dias antes, não lembro, o Luiz Girão declarou apoio ao Bolsonaro. Aí eu ainda fiz uma viradinha para a candidata do PSOL. Né? Mas eu trabalhei muito contra o Eunício. Mas por quê? Porque eu não considero, desde sempre, sabe, razoável que vá para o lugar do Virgílio Távora, do Mauro Benevides, do Tasso Gereissati, da Patrícia Saboia, gente que não tem qualificação, nem moral, nem intelectual, nem política, nem espírito público, nem decência. Recentemente eu levantei minha voz novamente, aí de novo derivam para o assunto lateral, como se fosse um problema de machismo contra feminismo, para não tratar do assunto. Ministro, quando o Tasso Gereissati foi eleito lá em 1986, a situação do Estado era muito ruim, era falimentar mesmo, né? Quer dizer, nos últimos meses do governo Gonzaga Mota, os servidores receberam como pagamento do salário do mês as tais gonzaguetas da época, né? O Tasso recuperou essa situação da administração pública, recuperou a parte fiscal do Estado, depois veio o senhor, foi o governador que sucedeu o Tasso, né? E os outros governadores, depois o próprio Tasso, depois o Lúcio Alcântara, até chegar no CID, e só se falava em situação muito boa fiscal do Estado. Hoje, o que se diz é que o Estado está em situação falimentar. As informações que o senhor tem coincidem com isso ou contestam isso? São mais graves, talvez, do que isso. O Estado não fale, né? Não vai embora. Sim. E tal. Porém, a contabilidade oficial revela menos o que está acontecendo e, mais gravemente, o passivo que estão quebrando o Estado, estão destruindo o Estado, sob o ponto de vista da energia que o Estado tem para atuar. O povo não está preocupado com a contabilidade pública, está preocupado com o colapso da segurança. Está todo mundo apavorado. Quem dá as cartas no Ceará, capital e interior, são as facções criminosas, não acontece absolutamente nada. Os professores das universidades em greve, os professores da rede estadual, 60% são temporários, também com dificuldades, quebrando cacete dentro de assembleia, porque tudo que não tinha mais há muitos anos no Ceará está de volta. Percebe? Mas a contabilidade já revela, é a primeira vez em 25 anos, um quarto de século, que o Ceará apresenta déficit primário. Déficit primário é o seguinte: soma tudo que o Estado arrecada e tudo que o Estado gasta, a contabilidade oficial já botou lá. Mas eles estão construindo uma coisa pior, que é comprometer o futuro. Então, pela primeira vez, desde Tasso Gereissati, 1986, o Estado tomou 2 bilhões e 600 milhões de reais, bilhão com B de bola, tá? E 600 milhões de reais, não para fazer saneamento, como eu tomei, para fazer o aeroporto novo que eu fiz, para fazer o PECEM, nada, para pagar dívida. Como se o Estado estivesse entrando naquela situação que muita gente no Brasil sofre, de pagar cheque especial com cartão de crédito, ou de pagar cartão de crédito com cheque especial. Ou seja, estão comprometendo o hoje e o futuro do Estado do Ceará. Ou a gente se levanta, ou a deterioração dos serviços de educação, de saúde, de segurança pública, de infraestrutura do Estado, estão indo para o beleléu. Então, repare, a taxa de investimento do Ceará, Edson, que o povo reclama, saúde, educação, segurança, estrada, moradia, etc. Pois bem, isso só tem se tiver dinheiro para fazer, ou crédito, dinheiro e crédito. Então, a taxa de investimento do Ceará, durante o governo do CID, e já foi se deteriorando no Camilo, acabou de liquidar, quando o Camilo raspou o tacho para eleger o poste dele, para ele ficar mandando e loteando o Estado, e é disso que se trata. Eu tenho afeto pelo Elmano, eu tenho pessoalmente afeto e respeito pessoal pelo Elmano, mas o Elmano está afundando nessa coisa de aceitar que o governo dele não existe. Sabe o começo do governo Gonzaga Mota, contra o qual Gonzaga Mota se levantou, que era 1/3 do Estado loteado para cada coronel? É igualzinho agora, só que é 99% Camilo e 1% Cid Gomes. O pobre do Elmano tem direito à primeira-dama e olhe lá se ele indica o garçom do palácio. Porque, enfim, é o que está. Então, a taxa de investimento do Ceará era a terceira maior do Brasil em valores nominais. Imagina, o 8º estado brasileiro em população, um estado pobre, tinha, depois de São Paulo e de Minas Gerais,
o terceiro lugar em investimento por nominal. Quando você faz a proporção, ou seja, quanto dinheiro você gasta por cabeça no estado, o Ceará era primeiro lugar, Edson. Despencou. Mas assim, saiu do primeiro para o último lugar. Ou um dos últimos lugares, não é o último ainda não, mas está indo para lá. E coisas graves a futuro. Nós montamos aqui um sistema de previdência do servidor público. Alô, alô, servidor público. Todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai se aposentar. Pois bem, no dinheiro para o fundo dos servidores, está lá o imposto de renda retido na fonte, ou seja, cada servidor paga de imposto de renda retido na fonte e esse dinheiro fica para o Estado. Por lei, esse dinheiro tem que ir para o fundo de pensão dos servidores. Eles estão caloteando, estão segurando esse dinheiro da mão para a boca e deixando um buraco. Percebe? São algo ao redor de 14 milhões de reais por mês. Imagina, 140 milhões por ano, 4 anos dá 500 milhões de reais, eles vão quebrar o fundo de pensão dos servidores. Vão quebrar o fundo de pensão dos servidores. E está todo mundo calado. Ou, quer dizer, não todo mundo, que a coisa começou a... Por quê? Porque boa parte desse sindicalismo é pelego do PT. Você imagina o que está acontecendo? Me pergunte qualquer outra coisa, de qualquer setor, para me mostrar que eles estão quebrando o Ceará. Estão quebrando o estado do Ceará. Consequência prática. A economia do Ceará, nós somos 4% da população do Brasil. Esse sempre foi o nosso desafio. Eu me lembro eu, Marrotaço, planejando as coisas do futuro do Ceará e tal. Então é o seguinte, e já vem de Vigílio, que também pensava as coisas estrategicamente. Então, nós somos 4% do povo do Brasil. E éramos, quando começamos a trabalhar, 1,5% da riqueza do Brasil. Ou seja, 4% do povo, 1,5% da riqueza do Brasil. Então a nossa tarefa era fazer o estado do Ceará chegar pelo menos na média do Brasil, num prazo. E começamos a trabalhar. Hoje o Ceará é 4% da população do Brasil, 2,2% do dinheiro, da riqueza. Então nós crescemos meio ponto, 0,7%. Olha que custo que nós fizemos durante 30 anos. Paramos. Agora o Brasil cresceu 2,9%, o Ceará cresceu metade. Ou seja, nós vamos voltar a aumentar a distância entre a riqueza média ou a condição de renda média do cearense em relação ao povo brasileiro. Aí vamos olhar por que isso está acontecendo. Pega o IBGE, órgão oficial do governo Lula. O Ceará é o pior desempenho em matéria de indústria. Nós passamos 20 anos sendo o melhor do Brasil ou um dos melhores do Brasil. Agora somos o pior do Brasil. Pega o indicador de crescimento econômico do Banco Central. Ele apura 19 estados mais relevantes, porque tem base estatística. O Ceará estava entre os primeiros sistematicamente há 15 anos, virou o 19º, o último, o FONA, lugar. Isso tudo é pobreza, é miséria. Repare, a Guararapes estava aqui em Fortaleza há 42 anos. Ali na Francisco Sá e tal, botou quase 3 mil pessoas para fora. São 3 mil famílias que ficaram na Rua da Amargura, está lá o galpãozão, agora vão botar um comércio lá, ouvi falar, com que subsídio não se sabe, mas o comércio entra com 1/10 dos empregos que a indústria fazia. Você tinha a Gerdau aqui, passou 6 meses fechado as 2 fábricas, há 40 anos aqui no Ceará. A Paquetá que eu trouxe, à custa de muito sacrifício, a indústria calçadista eu trouxe do Rio Grande do Sul, Sobral, por exemplo, vive disso. Sobral já tinha 26 mil operários, hoje está 14. Está grandendo? Está grandendo.